como a cadeira que nós vamos trabalhar esse semestre é educação cristã, a gente tem que ver que a educação cristã herdou seu conteúdo e o seu método da educação judaica. Tanto é que a gente chama de judaico-cristã. A ética, a moral judaica cristã. Então a gente vai ver no Pentateuco como era a educação lá no período de Moisés, como Moisés falou acerca da educação. Lá a gente vai ver textos desde Êxodo, né? E a proposta de Moisés quando escreveu o livro de Gênesis, relembrar o povo a sua história. Depois ele fala no livro de Êxodo, Levítico, ele vai falar, Deus vai dizer da importância dele sempre lembrar aos seus filhos aquelas histórias. E aí ensinando em sua casa, tal, que vai ser a base da educação doméstica, que há um resgate hoje da educação doméstica. E aí nós vamos ver também acerca da educação clássica, né? Como os apóstolos ou como os profetas trabalharam a questão da educação. O livro de Provérbios a gente vai ver mais detalhadamente. E depois nós vamos ver a herança grega de educação. No Novo Testamento vai se usar muitas palavras. Didascalia, didasco, didaquê. Daí vem a palavra didática. Nós vamos ver a paideia, né? O conceito da paideia, educar para a justiça. É um conceito que Paulo vai usar quando ele vai falar de educação desde a infância a Timóteo. Né? Educado para a justiça, né? Educação para a justiça. Então a gente vai ver alguns conceitos gregos e que foram utilizados pelos apóstolos e aplicados pela igreja no ensino da Escritura. Depois a gente vai ver como a igreja vivenciou esse ensino apostólico nos primeiros séculos, o uso dos mosteiros como escola, depois o aproveitamento do currículo grego, na educação clássica, a oratória especialmente, a retórica e os debates, a apologética. Depois a gente vai ver como a igreja depois reformulou seu currículo, depois readequou ele novamente nos dias de Agostinho, né? E seguindo na Idade Média, né? A gente já falou na cadeira de História um pouco do impacto do investimento de Carlos Magno nessa questão educacional, mas a gente vai falar mais focadamente na educação, a escolástica, os mosteiros como escola e depois o surgimento de universidades católicas e o seu auge no renascentismo e depois o seu declínio e em seguida a herança reformada, né, de resgate da educação e investimento na educação. O surgimento de universidades por todo o mundo, grandes universidades criadas por igrejas, pastores e membros de igreja. Nesse período a gente vai ver, eu vou passar uma leitura, desde já, essa vai ser uma das leituras obrigatórias. A didática magna de Comênios. Então, se vai estudar educação contemporânea, educação moderna, normalmente se estuda o pai, considerado o pai da educação moderna. Então, o Comênios. Depois a gente vai ver alguns missionários, como eles fizeram currículos educacionais, como a didática magna impactou ele. Então, Comênios era um bispo anglicano, né? Então, ele fez aquele método lá interessante. E aí nós vamos ver obras de Lutero, mas vamos ver também de outros reformadores e a didática magna,
os irmãos vão ler, né? Vou passar alguns trabalhos sobre ela. E depois os irmãos vão ver o impacto dessa didática magna na didática moderna e na confecção de currículos e de metodologias que vai ser usurpada pelos comunistas e depois pelo Paulo Freire, né? O homem que copiava. Ele vai adotar o discurso e vai adotar a metodologia de um missionário filipino. Os irmãos vão ficar horrorizados, vão ficar... Pense no conhecimento que dá raiva. Né? Depois a gente vai ver como a igreja usou as escolas como recurso missionário também, surgimento de muitas escolas, desde a época da Reforma e herança da Reforma. Colégio, a Mackenzie, o Colégio Agnes, o Americano Batista, né? O 15 de novembro, isso aqui na questão presbiteriana, mas a Igreja Adventista, como ela utilizou bem isso, a Igreja Católica com os jesuítas também, como um movimento contra a reforma, né? E aí a gente vai ver que o ressurgimento de universidades católicas, ou o surgimento delas no Brasil, né? A redefinição dessa contribuição também católica com universidades muito boas também, excelentes universidades. Tanto é que hoje pessoas vão estudar lá e o estudo passou uma época muito boa e tem uma época também que foi afetada com o marxismo e o comunismo, que foi estragando todos os setores da sociedade, né? E terminando a cadeira com esse debate entre escola, que estraga a educação dos nossos filhos. Na verdade, a escola hoje ela estraga a educação, o intelectualismo, a inteligência, a produção literária, a leitura. A escola hoje ela estraga mais do que ela contribui. Então, o pessoal passa 10 anos na escola, sai com raiva de ler. Não gosta de ler. Nós somos uma geração, a nossa geração mesmo já foi assim. A gente passou muito tempo na escola e a gente tem a aversão à leitura. Então, quem produziu isso na gente? É a escola. Foi a escola que produziu essa aversão ao conhecimento da gente. A preguiça de escrever, a preguiça de ler, né? O desinteresse pelo conteúdo como se fosse algo que não vai ter proveito para a vida, é algo irrelevante. Então a gente sofreu essa mazela, essa desgraça dessa herança anti-educacional dentro da própria escola. Bibliotecas pouco frequentadas, pouco incentivo à leitura, redação só no pré-vestibular. Quando é que se fazia redação em sala de aula? Só quando tinha pré-vestibular, só em época de prova. A gente não aprendia a ler nem quando botava para escrever, a gente quantas linhas, professor? Dizia 20 linhas, gente, misericórdia, isso tudo. Né? Então a escola estragou muita gente, estragou muitas gerações. E por isso que há um movimento de tentativa de resgate do ensino clássico, da educação clássica, lá dos primeiros séculos. Tem a educação clássica é interessante porque ela é uma tentativa, já foi uma tentativa do renascentismo, foi uma tentativa de Agostinho, antes ainda, né? E foi uma tentativa dos reformadores, e hoje é uma tentativa, pelo menos se fala muito educação clássica, e fala-se tanto é que o currículo, eu pensava, vê como vai a nossa ignorância. Acho que eu já falei na cadeira de história, é ruim quando a gente dá muita cadeira semelhante, por causa, é isto, que a gente repete a mesma coisa. Mas quando se falava de
doutor em belas artes. O que era um doutor em belas artes? Quem lembra aí? Lembra, Rafael? Lutero era doutor, era formado em belas artes. Quem se arrisca aí? Vale 2 pontos. E? Já ouviram falar, né? Quando a gente lê o livro lá, doutor em belas artes, formado em belas artes, e depois fez teologia. Teologia era considerado mestrado. Mestrado. Teologia. Depois foi que teologia passou a ocupar os currículos de formação, mas os cursos de teologia era mestrado. Advocacia era mestrado. Exato. Belas artes eram 7 artes. Era o currículo que incluía 7 artes clássicas. Eu pensava que belas artes era o cara aprender a pintar, desenhar. Isso fez pintura, desenho e música e atletismo, fez parte dos currículos da Grécia dos primeiros séculos. Fazia parte dos currículos da fundamental, ensino fundamental, essas coisas. Né? Tinha lá moral e cívica, tinha lá aprender a escrever, mas o currículo de artes era exatamente retórica, oratória, geometria, envolvia as ciências de cálculo e tudo mais. Né? Tinha até astrologia, né? Para estudar, se era a área que era encarregada da ciência. Era um currículo básico muito amplo. Né? Hoje a gente tem um currículo muito amplo, herdado desse período. Vocês vão ver quando a gente comparar os currículos que nós temos hoje com os antigos, a gente vai ver que é um currículo amadurecido, porém de conteúdo de essência enfraquecido. É como um livro que tem um bom sumário, mas tem um péssimo conteúdo. Né? Um conteúdo aquém ou que deixa a desejar. E aí a gente vai ver por que a ênfase hoje em educação domiciliar, que é um resgate do período da educação bíblica dos primeiros séculos, do judaísmo e da era cristã, e por isso que vão sustentar biblicamente a educação domiciliar à luz da Escritura, mas porque é uma reação ao estrago que as escolas têm feito aos nossos filhos. Né? E aí até dizem, nós mandamos nossos filhos para o campo de treinamento de César, e aí não devemos estranhar quando eles voltarem inimigos da fé. Então, e aí a gente vai trabalhar para concluir uma discussão em torno da confecção de um currículo educacional, confessional, que inclua religião, teologia, né, conceitos da fé, e que também trabalhe com conteúdos seculares. Né? Hoje a religião foi totalmente dinamitada, quase totalmente dinamitada dos currículos seculares. Então, a educação confessional, ela traz de volta a fé como uma das matérias principais do currículo, né, do cristão. E a gente vai trabalhar essa discussão em torno da educação cristã a partir das escolas confessionais e das escolas do ensino domiciliar. E aí eu pretendo passar para vocês alguns recursos de alfabetização bíblica, né, de como ensinar a ler para ler a escritura. Esse era o princípio judaico lá no passado. E trabalhar esse conteúdo. Pronto. A gente em toda a primeira aula, como a gente apresenta o conteúdo geral, amplo da cadeira, para depois a gente ir trabalhando por parte. Então esse trabalho por parte vai ser através de leituras, e através das aulas online, ou através dos vídeos distribuídos em pequenos
pequenos comentários daquilo que você vai encontrar nas leituras indicadas, certo? Ok?